Olá! Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse organizador de óculos, que é uma peça super prática, aí para quem gosta de viajar, levar os óculos organizados. Aqui tem um espaço para 3 óculos e aqui para mais 3. Deixa eu já aproveitar e mostrar para vocês que essa estampa aqui é um painel. Sim, essa peça aqui nós temos um painel à venda na minha loja, que ele vem dessa forma aqui. Já vai ter os espelhos, o canal do zíper, o fole, tudo certinho, desenhado para você recortar. Além do painel, você vai precisar de outros materiais que também tem na loja. E não esquece de usar o cupom AMANDA na hora da sua compra, tá? O que você vai precisar? De cursor, zíper, vivo, EVA 3mm e forro, tá bom? E viés também, já ia esquecendo do viés. Eu vou passar todas as medidas durante a aula, as medidas, os materiais, tudo certinho. Mas se você quiser praticidade, também vai ter aqui na descrição do vídeo um link para você comprar a apostila da aula por um valor simbólico. E aí você vai ter tudo organizadinho com a foto da peça, a lista das medidas, tudo certinho, tá bom? Antes de começar a aula, não esquece de se inscrever aqui no canal, que aí você fica ligadinho em tudo que acontece por aqui. É isso aí, vamos para a aula? Eu vou iniciar a peça fazendo a parte de cima e a parte de baixo. Eu já deixei uma pronta aqui, essa daqui no caso é a parte de baixo. E aí eu já vou dar uma explicação para vocês sobre o posicionamento do bolso de dentro. Eu vou explicar como que faz eles, né? Mas você vai posicionar. Se o seu material tiver direção, como esse daqui, que tem os óculos, o que você vai fazer? O acabamento de vivo da parte de baixo vai ficar em cima e o seu bolsinho vai ficar aqui na parte de baixo. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. Então, para a parte de cima, eu cortei aqui, você vai cortar 2 vezes no sintético e 2 vezes no EVA. Eu tô usando o de 3mm, tá? 2 vezes na medida de 26 por 20 no sintético e 2 vezes no forro também. Tô usando o cetim dublado, tá? Todos os materiais são lá da minha loja. E o EVA eu cortei aqui com a medida de 23 por 17, 2 vezes também, tá? Porque a gente precisa fazer a tampa e a parte de baixo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar a cola de contato. Pode usar tanto a cola de contato ou utilizar a folha de dupla face, o que você achar melhor. Eu já tô aqui com a minha colinha preparada, então eu vou passar aqui no EVA no lado da malha e no meu sintético no avesso dele. Vou colocar aqui no ladinho. No sintético, ó, não precisa nem passar até a beiradinha, porque o EVA é menor, então você pode deixar uma margem aí, não tem necessidade de ir até a beirada. Enquanto eu aguardo o solvente evaporar, eu vou preparar o forro, tá? Então, aqui eu cortei. Esse daqui eu já arredondei, mas se você quiser deixar sem arredondar, arredondar depois, não tem problema, tá? Eu vou pegar um outro pedaço de forro aqui, maior, tá? Que você também vai cortar 2 vezes, na medida de 40 por 26. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar ele na metade, ó, no 26. Eu vou dobrar ele na metade, com o lado bonito pra fora. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha de pesponto aqui na extensão inteira na parte de cima. Fiz a costurinha aqui na parte de cima. Eu esqueci de passar a curva do canto arredondado dos espelhos, tá? Eu usei a curva número 1 da minha régua, tá? A régua também tem no site, que ela tem um raio de 4 centímetros, ou seja, um diâmetro de 8 centímetros. Então, você vem nos 4 cantinhos a mesma curva, tá? Então, vamos lá. Vou fazer algumas marcações aqui, tanto nessa parte como nessa parte. Vou pegar minha régua. Na tira grande, eu vou marcar da beiradinha para um lado 13 centímetros e meio. Vou usar uma canetinha fantasminha. Então, venho aqui e marco
13,5 de um lado. E do outro lado também. Então, aqui também 13,5. Tá? O meio fica com 13 centímetros. Fiz a marcação. 13,5, 13,5. No forro, o que eu vou marcar? Da beiradinha para um lado, 9 centímetros. Aqui no outro também a mesma coisa. Então, vai ficar 9, 9 e 8 no meio, tá? Marquei. Eu vou vir com este forro aqui em cima. Ó, vou fazer viradinho. Meu acabamento da costurinha tá aqui. O que eu vou fazer? Essa é a minha primeira risca desse material de cima, ela tem que casar com a outra risca de baixo. Então, ó, eu consigo ver a pontinha dela aqui e aqui. Venho na máquina e passo uma costura aqui. A outra, eu vou recuar, porque uma risca tá aqui e a outra tá aqui. Eu vou recuar e vou costurar ela aqui nessa direção. E aí, vai ficar essa sobrinha no meio, que a gente vai fazer uma preguinha embaixo. Então, primeiro passar essa costura, depois recuar e passar essa. E nas beiradinhas também já pode passar uma costurinha de segurança recuando. Então, já tá alinhado aqui, risca de baixo com a risca de cima. Vou passar uma costura aqui. Aqui, você já pode recuar essa pontinha e costurar com a beiradinha do seu forro de baixo. Vou fazer a outra aqui, marcação, risca de cima com a risca de baixo, a linha ali por baixo, passa a costura. E aqui, por último, vou recuar também pro meu terceiro bolsinho ficar aqui certinho. Ficaram aqui 3 bolsinhos e agora eu preciso fechar a parte de baixo. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu dedo aqui bem no meio e aí eu vou fazer 2 preguinhas para cada lado, tá? A mesma coisa nos 3 bolsinhos. Então, desce o seu dedo no meio e faz uma preguinha para cada lado e passa uma costurinha aqui, fechando toda essa parte de baixo. Ó como que ele fica aqui no detalhe. Eu passei a costurinha toda na parte de baixo, fazendo as preguinhas, ele fica um bolsinho aqui com uma abertura legal para poder encaixar o óculos. Eu vou pegar aqui o meu material principal e o EVA. Não esquece de fazer o pique de cima e o pique de baixo. E aí, eu já vou unir os dois, que minha colinha já evaporou o solvente, tá prontinha. A linha no centro, passa bem com a mão. E agora, a gente vai colocar o forrinho. Essa daqui é a parte da frente, tá? É a parte de cima, desculpa, a parte de cima da peça. Então, ela vai abrir desse jeito. Se você colocar o seu forro desse jeito aqui, os seus óculos vão cair a hora que você abrir. Então, presta atenção que você vai colocar o forrinho aqui nessa direção, bem certinho. A hora que fechar, a pessoa abrir, os óculos vão estar aqui todos em pezinhos, tá? Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha de segurança. Então, vou prender toda a volta, cuidado só aqui, principalmente com o bolsinho, para ele não voltar e você costurar por cima dele. Então, joga ele bem pro lado e faz essa costurinha de segurança em toda a volta. Eu coloquei alguns clipes aqui para me ajudar, tá? Não sair do lugar a hora que eu estiver costurando. Então, joga o bolsinho lá para trás e faz uma costurinha de segurança em toda a volta. Aqui eu tô usando um pezinho calcador furo central, tem na loja também. Ele é ótimo, gente, pra fazer costurinha na beiradinha. Eu uso ele pra tudo, quase não, só troco mesmo quando eu vou costurar com o de vivo, pra fechar a peça, mas de resto eu uso ele. E aqui, como eu tô costurando numa máquina industrial, eu uso a linha de nylon 60, tanto na parte de cima como na bobina. O forro tá preso aqui.
Agora, eu vou refilar todas as sobrinhas que ficaram do forro em toda a volta. Refilei. Agora, a gente já vai para a colocação do vivo. Eu vou usar um vivo azul bebê, mas pode usar o pink também, que fica bem bonito, combina, porque tem alguns detalhes em pink nessa estampa. Vamos lá. Então, presta atenção. Sempre você vai olhar como que a pessoa vai abrir, para você saber onde vai ficar o acabamento, para você entender o processo da peça. Se a pessoa vai abrir a sua peça desta forma, tá? Ela vai abrir assim. Seu acabamento do vivo tem que ficar aqui. Então, eu cortei um pedacinho de um material, é até um Duna também, azul bebê. Eu vou colocar aqui, direito com direito, então bonito com bonito. Eu já deixo marcado que meu acabamento vai ficar aqui, para eu não esquecer. Aí, a hora que eu for para a máquina, vai dar tudo certo. O vivo, tá? Você vai utilizar para a peça inteira 180 centímetros de vivo, ou seja, 90 para cada lado, tá? Então, aqui eu tô com 90, eu vou costurar ele, lembra, lá do gordinho, sempre para dentro e costura bem na beiradinha. Posicionar o acabamento aqui primeiro. E agora, eu vou vir com o vivo, alinhado aqui pela beiradinha do meu material. Essa primeira costura, como é uma costura só de posicionamento, ela não é colada com a parte arredondada do vivo, tá? Ela fica mais distante, a costura que vai ser a costura de fechamento, que vai ficar mais coladinha com o vivo. E aí, eu vou costurando em toda a volta. Cuidado de novo com o bolso, para não costurar ele. Chegando aqui no final, vou refilar a sobrinha, finalizar a costura, desce o acabamento e passa outra costurinha. Vou cortar aqui a sobrinha que ficou do acabamento. Esse acabamento, normalmente, eu corto na medida de 3x5. Ó, e aí, você vai repetir o processo novamente. Então, eu vou mostrar aqui que vocês vão perceber que um fica ao contrário do outro, tá? Ó, o acabamento do vivo tá aqui nos dois, virando o bolso, tá? Fica ao contrário. O acabamento do vivo, nos dois, você vai pôr na parte de cima. Deixa eu virar pra vocês, ó. Nos dois, você vai pôr na parte de cima. Mas a hora que você vira a peça, um forro tá virado pra cá e o outro tá virado pra lá, tá bom? Agora, a gente vai pra parte do canal do zíper e do fole da peça. Então, vou começar aqui, vou pegar o canal do zíper e o EVA, o fole e o EVA. Vamos passar as medidas todas certinhas, tá? Então, pro canal do zíper, 2 vezes aí no sintético, na medida de 66 por 6 centímetros, 2 vezes no sintético e 2 vezes no full. O EVA dessa parte aqui, eu cortei com 63 por 3 centímetros. A medida do fole dessa peça é 18 por 11,5, tá? E o EVAzinho dela, 15 por 8,5. Eu vou passar a cola de contato em tudo e já vou colar os estruturadores. Lembra que os estruturadores sempre vai no centro, tá? Então, sempre vai sobrar uma beiradinha em cada lateral. Por quê? Porque a gente não quer que agregue camada na hora da costura, senão fica uma costura muito grosseira. Vamos passar a cola de contato agora.
Agora eu vou aguardar uns minutinhos aqui para o meu solvente evaporar e eu poder colar todas as peças. Meu solvente já evaporou, esperei uns 5 minutinhos. E agora eu vou colar os EVAs aqui, bem centralizado no sintético. De todas as partes. Sempre que você cola, vem pelo outro lado, passa a mãozinha, para não ficar nenhuma bolinha, nenhuma bolha. Ó, passei. Agora, a gente vai começar a costurar o zíper, tá? Então, eu cortei aqui também no forro a mesma medida, que eu já passei de 66 por 6, tá até um pouquinho maior. O que que eu vou fazer? Vou começar aqui, presta atenção. O canalzinho do zíper dessa peça é toda a parte da lateral, da frente e das laterais. Então, ele vai ser colocado desse jeito. Eu vou colocar um pedaço do meu zíper aqui e um aqui. Se você quiser até destacar, para você não se confundir, você pode destacar. Ó, eu vou colocar um aqui. Então, dentinho do zíper olhando para o material. E o outro aqui. Dentinho do zíper olhando para o material. E aí, em cima, eu já coloco o forro. Mas, nós vamos fazer bem devagarzinho. É uma extensão bem grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro na beiradinha. Já vou passar uma costura agora na beiradinha desse zíper. E depois, a gente vem com o forro. Então, vamos lá. Vou vir aqui na máquina. Vou passar uma costurinha na beiradinha. Ó, nessa hora, você tem que deixar o seu zíper reto, tá? Não pode puxar ele demais, nem deixar ele muito solto. Ele tem que ficar bem lisinho. Já vou costurar aqui na outra parte também, que eu já deixei ele posicionado. Fiz essa costura. Agora sim, eu vou vir com o forro nas duas partes, direito com direito. Então, direito do forro, direito do meu material. E aí, eu vou passar a costurinha mais próxima do dentinho do zíper. Vira aqui, com esse pezinho aqui, a costura fica bem perto do dentinho. Alinha tudo bem bonitinho aqui. E vou costurar. Aqui eu vou deixar no ponto 3,5, tá? Costura sempre com o ponto 3,5 ou 4 no sintético. E depois, para rebater, 4, 4,5 até o 5. Ó, venho colocando meu forrinho em toda a extensão. Também não tô puxando ele, tô só posicionando. Vou fazer aqui a mesma coisa com a outra parte. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar o forrinho tá aqui, eu vou puxar ele pra trás, ó, e já vou vir aqui e vou rebater. Eu tô com a linha branca em cima, e embaixo eu coloquei a linha mais escura pra ficar legal com o forro, pode ser até a linha preta. E aí, eu gosto bastante de usar o mesmo tom de linha, por isso que eu troquei a parte de cima. E aí, agora eu mudo pro ponto 4,5 ou 4, ponto que você gostar aí para rebater.
fazer a mesma coisa aqui com a outra parte. Não esquece de puxar bem o forrinho, pra ele não ficar depois enroscando no zíper. Aqui eu já vou aproveitar e vou passar uma costurinha de segurança aqui na beiradinha do material. Vai ajudar na hora do fechamento da peça. Vou refilar a sobrinha que ficou de forro, porque eu cortei um pouquinho maior aqui, tá? Mas se você tiver cortado na medida certinho, não vai precisar nem refilar, só se ficar alguma beiradinha mesmo. Agora, eu vou passar 2 cursores, né? Uma extensão bem grande e fica bonitinho 2 cursores na frente. Eu vou usar esse cursorzinho, coisa mais fofa. Lançamento na loja. Então, vamos lá. Vou passar cada um aqui por um lado. E o canalzinho do zíper já vai ficar finalizado. Passei um, vou vir aqui pelo outro lado, já vou passar o outro. Que bonitinho que ficou. Agora, vamos costurar o fole. Então, já tô com ele aqui estruturado. Pegar um pedacinho de forrinho na mesma medida do fole, que é 18 por 11,5. Então, vou colocar aqui direito com direito, bonito com bonito. E o forro também, direito com direito aqui atrás. Vou colocar alguns clipes aqui, e aí eu vou vir na máquina e vou passar uma costura. Essa costura aqui não é na beiradinha, tá? Essa daqui já é uma costura ou com um pé de máquina comum, ou na marcação de 1/4 da máquina. A máquina tem uma marcação ali, que eu vou mostrar de 1/4, aí você costura nela. Ó, a marcação de 1/4 é a primeira marcação aqui da máquina, tá? Se você não tiver essa marcação, dá mais ou menos 7 milímetros, tá? A margem de costura. Eu vou vir aqui, aí eu vou colocar no pontinho 3,5. E vou costurar até o final. Aqui já pode vir, pode cortar um pedacinho do zíper, não precisa cortar super rente e já queima, tá? Deixa uma beiradinha de segurança nas duas pontinhas, que é ótimo deixar isso daqui pra dentro, não aparece, fica escondidinho e tá tudo certo. Vamos lá, eu vou pegar aqui agora este fole, ó, peguei só o fole, o meu forrinho tá aqui, opa, tá aqui solto, eu vou prender com uma costurinha na beiradinha. Então, vou vir aqui e vou prender com uma costurinha na beiradinha. Agora, o que que a gente tem que fazer? Esse forrinho aqui, a gente tem que dar a volta e ele tem que vir aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai enrolar toda essa parte aqui, ó. Vai fazer um rolinho com ela, pega o seu forro, ele vai chegar aqui, aí sim você vai costurar com um pezinho de máquina. Eu gosto de pegar aqui e já colocar uns clipes pra segurar, pra não sair do lugar, tá? Fica tudo aqui dentro, vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Fiz a costura,
vou tirar tudo que tem aqui dentro, ó. Tira. E aí, você vai virar este forrinho aqui já para o seu fole, para ele ficar bonitinho. Virou. Tudo certinho. O que que eu vou fazer aqui? Eu já vou rebater os dois na mesma hora, os dois ladinhos. Então, eu tenho que passar uma costura de pesponto deste lado e deste lado. E depois, eu passo uma costurinha de segurança no fole também. Vamos lá. Vou entrar aqui com a peça na máquina. Já vou rebater esse lado. Chegando aqui, ó, eu já viro a peça. Já faço aqui a costura de segurança e aí eu chego aqui e rebato esse lado de cá. Canal do zíper e fole da peça pronto. Vou fazer os piques dos meios pra já prender ali na peça. Vamos lá. Então, eu vou olhar aqui qual que é a parte de cima, meus óculos todos certinhos virados pra cima. A minha parte de cima é essa daqui, que eu mostrei que vai abrir assim, os bolsinhos aqui. Então, parte de trás do fole, acabamento do vivo. Vou clipar toda a volta da peça, aqui, este meio e o outro meio aqui. Se quiser aqui, já pode até abrir o zíper, tá? Fica mais fácil de manusear a peça. Clipei aqui, eu gosto de fazer um lado, depois o outro. Vou vir na máquina e vou fazer o fechamento aqui com o pezinho de vivo já. Quem tá iniciando, que dica que eu dou? Fecha primeiro com o pezinho, uma costura na beiradinha, com o pezinho dentinho de coelho mesmo. E depois vem com o vivo. Se você já tem mais experiência e consegue fechar com o pé de vivo, pode vir direto com ele, tá? A linha sempre pela beiradinha. Esse pezinho aqui, ele tem a medida certinho do vivo, então eu não preciso me preocupar se tá caindo na cavinha, se não tá. Se eu seguir exatamente aqui, o meu vivo vai ficar posicionado no lugar certo. Então, eu venho costurando toda a volta, me guiando aqui por ele. Dá uma olhadinha se o bolsinho tá no lugar, ó, bem aqui, aqui é onde eu digo, tá bem alinhado. Costurei um lado, se quiser desvirar pra ver se ficou tudo certinho, mas como eu me guiei pelo pezinho, é certeza que ele ficou perfeito. Eu vou vir aqui e vou colocar agora a outra parte. Então, de novo, meio com meio. Aqui, o acabamento do vivo no fole, na parte de trás, e vou clipar aqui toda a volta.
Clipei aqui toda a volta. Agora eu vou vir na máquina e vou fazer novamente costura de fechamento deste lado. Já fiz a costura. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o viés. Eu cortei 2 pedaços de viés de 90 centímetros, viés de boneon. E na parte de trás eu coloquei a minha super dupla face maravilhosa com cola extra forte. Não adianta você tentar usar de papelaria porque ela não vai grudar, tá? Então, usem a Amanda Zamproni, tem no site. Tem essa daqui que é com 19 milímetros, já dá certinho no viés de boneon. E outra dica que eu dou pra vocês. Colem primeiro todo um lado e depois você dobra pra dentro, tá? E aí você dobra bem na marcação que tem no próprio viés. Não precisa jogar tudo pra dentro, que aí fica um bololô. Se você preferir, eu prefiro já ir direto pra máquina, pode ir, não tem problema. Aqui eu tô usando o Vivo Café, tá? Que ele ficou bem bonito com esse forro. Achei que ele combinou super bem. E eu vou colar ele aqui em toda a volta, nas duas partes. Colei aqui em uma parte, eu venho e só dobro ele pra baixo, ó. Dobro, ele já vai ficar na posição certinha, pra depois eu vir e passar uma costurinha ali na máquina. Não adianta só colar, gente. Infelizmente, nós temos que passar a costurinha sim, tá? Seria maravilhoso se ele já ficasse colado e a gente não precisasse fazer mais nada, mas não. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, bora pra máquina passar essa costurinha pra finalizar a peça. Já coloquei agora o pezinho com furo central. Pode colocar aí num pontinho mais largo, 4,5 ou 5. E vou costurar toda a volta. Fiz a costura aqui do viés, ele já tá todo presinho. Agora eu vou desvirar a peça, é uma peça bem tranquila de desvirar. Então, ó, vem sempre nos cantinhos. Desvirei aqui um lado, vou desvirar o outro. Deixa eu cortar uma linha que está aqui. Não esquece de dar uma ajeitadinha para ela ficar bem bonitinha. A peça tá finalizada aqui, deixa eu abrir para mostrar como que ela fica, super bonitinha. A parte interna, que dá para colocar 6 óculos, ó. 3 aqui nessa parte e 3 nessa parte. Gente, lembrando que vai ter a apostila disponível aqui para comprar na descrição do vídeo, com a lista de materiais e medidas, caso você queira.
E espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo. E até qualquer hora.